o Deep State parece estar bastante contrariado com o enorme sucesso do Bitcoin. E é para ficar mesmo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por JJ Liber. Nos últimos anos, o interesse do público geral pela questão do Deep State é cada vez mais crescente. Esse fascínio se deve, em grande parte, ao clima de mistério e conspiração envolvendo essa temática. Você já deve ter notado, mas hoje é realmente comum que os governos enfrentem a fúria dos usuários das redes sociais a cada nomeação para um ministério ou uma secretaria que até ontem absolutamente ninguém sabia que existia. Comparando com 10 anos atrás, em que o foco do público estava majoritariamente restrito aos grandes eventos eleitorais, hoje não é estranho que se encontrem pessoas discutindo indicações para a Suprema Corte e até cargos bem mais baixos na hierarquia reinante. Apesar dos pesares, em nossa perspectiva, esse interesse por fiscalizar as instâncias de poder tem lá a sua razão de existir, particularmente no caso que abordaremos no vídeo de hoje, em que a dita nomeação para o Deep State guarda relação com as criptomoedas e o gigantesco sistema financeiro do dólar. Então, no vídeo de hoje, falaremos sobre Saule Omarova, escolhida por Joe Biden para chefiar o Gabinete de Controle da Moeda, que é uma espécie de subdivisão dentro do Tesouro Americano que regulamenta e supervisiona o sistema financeiro, incluindo bancos nacionais e internacionais e outras instituições de poupança. Mas, antes de prosseguirmos com a notícia propriamente dita, quero fazer uma pergunta. O que você diria se eu te dissesse que Biden escolheu para o Gabinete de Controle da Moeda uma pessoa nascida na União Soviética, que estudou na Universidade de Moscou e defendeu uma tese chamada Análise Econômica de Karl Marx e a Teoria da Revolução do Capital? E ainda que sua passagem pela universidade foi contemplada por uma peculiar bolsa de estudo chamada Bolsa Lenin de Estudos Acadêmicos. Nesse caso, você provavelmente riria e responderia que essa afirmação é infundada, coisa de teórico da conspiração, e que não faria qualquer sentido Biden nomear alguém com esse histórico para fiscalizar o sistema financeiro americano. Pois, afinal, o que um presidente com fama de moderado ganharia ao nomear alguém com esse histórico para lá de controverso? Todavia, esses fatos citados descrevem adequadamente a biografia de Saule Omarova, desde seu nascimento até 1991, ano da dissolução da União Soviética. E não é só isso. Desde o colapso da União Soviética, nossa estimada colega emigrou para os Estados Unidos e trilhou lá os degraus de sua carreira acadêmica, onde publica análises críticas do sistema financeiro, afirmando, dentre outras coisas, que a crise de 2008 ocorreu por excesso de liberdade do setor privado. Ah tá, socialista, né? Adicionalmente, Omarova ainda defende um peculiar plano centralista com a concessão de contas aos americanos no Federal Reserve, sob a justificativa que o sistema financeiro atual é exposto a riscos em demasia. Assim, ela pretende centralizar a gestão desses recursos nas mãos dos burocratas do governo, é claro. Para se ter ideia do que essas medidas centralistas representariam, os Estados Unidos possuem um sistema financeiro totalmente diferente do sistema oligopolista brasileiro, já que lá existem centenas de instituições bancárias diferentes e diversas outras cooperativas de crédito. Assim, não é de se surpreender que a aliada soviética de Biden fique realmente chocada ao ver um sistema operando com incontáveis empresas diferentes, competindo entre si para ver quem oferece os melhores produtos e os empréstimos mais baratos. Aliás, falando em ideologias arcaicas, talvez você não saiba, mas curiosamente houve no século XIX uma figura controversa que defendia justamente a centralização do crédito nas mãos do Estado, através de um banco nacional com capital de Estado e monopólio exclusivo. Essa figura era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Karl Marx. No Manifesto Comunista, Karl Marx aponta 10 medidas que poderiam ser adotadas pelo proletariado com o objetivo de arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção na mão do Estado e do proletariado. A existência do órgão estatal monopolista e centralizador do crédito
é justamente o quinto dos 10 passos estabelecidos no Manifesto de Marx para a conclusão de seu projeto de revolução proletária. Obviamente, esses e outros fatos não passaram desapercebidos pela oposição republicana no legislativo, e as conexões de Omarova com os soviéticos e com o marxismo foram prontamente levantadas no Congresso. Ocorre que o presidente dos Estados Unidos faz a indicação, mas a aprovação depende do aval do legislativo num processo relativamente parecido com o que temos aqui no Brasil para a nomeação de ministros. Consequentemente, não faltam senadores que farão de tudo para barrar sua nomeação. Com resposta aos seus críticos, Omarova nega qualquer inclinação para o comunismo, que ela define como um sistema falho. Ela ainda acrescenta que a verdadeira razão pela qual muitos são contra sua nomeação se deve simplesmente ao fato de ela ser mulher, imigrante e de cor. O mimimi de sempre, né? Tinha que ser. No entanto, seus críticos vêm apontando que mesmo passados muitos anos da dissolução da União Soviética, até hoje o tom das pesquisas acadêmicas de Omarova possuem uma conotação de profunda inimizade com o sistema capitalista. Parafraseando um velho ditado, sua biografia demonstra sem rodeios que Omarova saiu da União Soviética, mas a União Soviética nunca saiu dela. Outra posição polêmica da escolhida de Biden diz respeito ao setor de fintechs e criptoativos, contra os quais ela não esconde sua antipatia. Especificamente contra as criptomoedas, ela diz ser um absurdo que hoje qualquer instituição privada pode ofertar moedas desregulamentadas criadas a partir do nada. Mas essa posição não se sustenta. Qualquer pessoa minimamente familiarizada com o universo cripto sabe que parte da popularização do Bitcoin vem justamente da reação ao poder que o próprio governo tem de emitir papel moeda do nada, sem limites e sem qualquer lastro. Sim, a criação desenfreada de dinheiro é certamente um problema, mas o Bitcoin não é parte desse problema, e sim a solução. Ao contrário do que acontece com o dólar, não há nenhum congresso que possa ordenar um aumento na impressão de bitcoins para distribuir renda aos eleitores sob alguma justificativa aleatória aí. O Bitcoin nasceu justamente como um contraponto à insana política expansionista fiduciária. Portanto, nós na iniciativa privada já encontramos a solução para o problema do excesso de moeda, sem depender de qualquer entusiasta do Deep State nascido na União Soviética. Verdade seja dita, se o problema fosse realmente a criação de dinheiro do nada, então Saule Omarova deveria primeiramente estar criticando o sistema fiduciário e não o Bitcoin. Não apenas isso, mas se fosse de fato combater as falhas do atual sistema financeiro, as quais em verdade são muitas, ao menos Saule Omarova deveria ter a decência de se pronunciar contra o sistema de reservas fracionadas e a impressão desenfreada de dinheiro. E motivos para isso não faltam. Vale lembrar que o padrão ouro foi a força motriz por detrás de toda a era de prosperidade experimentada pelos Estados Unidos, desde o fim da Guerra de Secessão até a infame inauguração do Federal Reserve. Mas, vindo de onde veio, não chega a ser surpreendente que Omarova defenda tais ideias infernais. Hoje o que ela está fazendo é justamente reproduzir os conceitos que ela aprendeu ao desenvolver teses sobre a Revolução Marxista em Moscou. E agora que seu nome tornou-se assunto nacional, mais e mais fatos controversos chegam a conhecimento do público todos os dias sobre a biografia da queridinha de Biden, a exemplo de tweets, vídeos e outras publicações da aspirante a burocrata. Em um desses tweets recentemente resgatados, ela fazia a seguinte declaração: "Antes de vir para os Estados Unidos da América, eu não conseguia imaginar que coisas como disparidades salariais entre homens e mulheres ainda existissem no mundo de hoje. Diga o que quiser sobre a antiga União Soviética. Não havia disparidades salariais entre homens e mulheres. O mercado nem sempre sabe o que é melhor." Ou seja, a moça pensa como marxista, fala como marxista e age como marxista, mas ainda assim ela pretende convencer o Senado americano de que ela não é marxista. Irônico, não? Ora, quem poderia imaginar que Biden nomearia uma soviética radical para regulamentar o sistema financeiro americano? A hipótese parece tão absurda que só poderia ter saído de um episódio avacalhado dos Simpsons ou de South Park. Mas isso não é tudo.
Há também um outro vídeo no qual ela fala sobre o seu sonho de estabelecer uma burocracia governamental que deveria ser responsável por atuar diretamente nos mercados financeiros para alocar capital público e privado para combater males sociais. Neste citado vídeo, ela usa como exemplo as empresas de carvão, petróleo e gás como provas das falhas do mercado em se adaptar a uma necessária agenda verde. E ela conclui dizendo que em breve muitas dessas empresas irão falir, mas que esse era o nosso desejo, deixando clara a extensão da revolução que ela e outras figuras do Deep State americano querem operar. Não à toa, essa peculiar figura conseguiu a proeza de deixar assombrados até mesmo alguns parlamentares democratas. E ainda que a coalizão de Biden conte atualmente com supermaioria, a nomeação de Omarova pode não ser aprovada, caso a oposição consiga reverter alguns votos dos democratas mais moderados. Depois de tudo isso, podemos sinceramente perguntar: será que Joe Biden está louco? Honestamente, essa já não parece uma hipótese fora de cogitação. Se ele não estiver louco, então uma segunda explicação possível é que ele está trabalhando de forma consciente e deliberada para sabotar seu próprio país. Seja lá qual for a explicação para mais essa rodada de decisões sem nexo do governo Biden, o fato é que os americanos estão correndo um sério risco, principalmente aqueles que ainda estão alinhados com o falido sistema fiduciário. O Bitcoin resolve isso. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!